Olá, gente querida, estamos chegando por aqui no nosso canal Boas Novas TV para conversar um pouco com vocês e para falar da palavra de Deus em mais um estudo das Escrituras, conforme eu já havia prometido em outros vídeos falar sobre esse assunto. Hoje eu gostaria de falar sobre nascer de novo. Nascer de novo. É necessário nascer de novo. Esse é o nosso texto de hoje, para a gente estar conversando com vocês. Eu estou tentando achar aqui o nosso ao vivo, para mandar para vocês aí nos assistirem, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue achar aqui, para mandar ao vivo para o pessoal. Vamos ver. Vamos lá, compartilhar. Vamos copiar o link, né? Deixa eu achar aqui. Achei. Copiar. Mandar para o pessoal que está nos assistindo aí através do nosso canal Boas Novas TV. Para quem é inscrito também, né? Para quem é inscrito também, eu já tinha até preparado tudo aqui, gente. Vamos ver se a gente acha aqui para mandar para vocês assistirem. Esse assunto é muito importante. É um assunto bastante profundo. E eu gosto, né? Gosto desses temas que trazem esclarecimento. E esse tema é um tema bastante importante porque existe muitas coisas erradas que foram nos ensinadas, né? E uma delas que a gente vai estar descobrindo dentro desse texto trazer aí o nascer da água, que a gente foi muitas vezes ensinado que era nascer do batismo nas águas, é uma coisa que não é, né? E tem muita gente ainda que tranca o pé, bate em cima disso e a gente sabe. Então vamos estar entrando nesse tema, né? Compartilhando com alguns grupos aqui. Eu convido você também para compartilhar com o seu, gente, né? Tem alguns grupos aqui. Eu gosto de compartilhar também com outros grupos que não são só de igreja, né? Porque de igreja tem os seus pastores, tem os seus líderes aí que ensinam, né? E às vezes o ensinamento às vezes difere, né? Às vezes difere, mas é tudo para o crescimento do corpo, né? Compartilhei com alguns grupos aqui, depois compartilho com mais alguns. Então isso a gente traz uma mensagem. Evangelho de João, capítulo 3. Eu convido você para estar meditando comigo na palavra de Deus. Antes, convidando você para se inscrever em nosso canal Boas Novas TV Juí, no ID de Jesus. Se inscreva no nosso canal, nos ajuda a manter. Se você puder nos ajudar aí, será muito bom. Vamos lá, rapidinho a vinheta. Muito bem, tá aí então, para você se inscrever no canal, nos ajudar aí a compartilhar o Evangelho, a Palavra de Deus. Depois eu vou estar editando esse vídeo aqui também, porque no início ali a gente, enquanto estava achando o vídeo, compartilhando, ficou um pouco extenso, mas depois a gente corta para você ouvir o Evangelho, né? Olha, eu digo para vocês que a gente fica horas e horas preparando, né? Preparando um estudo, preparando também as logos, essas logos que a gente mostra para você aqui, ó, né? Horas e horas passando, né, para preparar algo para trazer para vocês. Então a gente pede para você nos ajude a compartilhar, né? Nos ajude a levar o Evangelho para mais pessoas, que a gente leva muito tempo preparando isso para trazer uma mensagem às vezes de 30, 40 minutos. Então
é bastante importante que você nos ajude a compartilhar isso. Aqui a gente for buscar também, né, outras imagens que pudesse nos ajudar nessa mensagem da palavra de Deus, e uma das imagens para trazer para vocês foi sobre nascer da água, né? Trouxemos essa imagem aqui que a gente vai estar falando também, e nascer do Espírito, que seria então, né, uma imagem que refletiria em cima disso. Então, baseado nisso, a gente quer trazer essa mensagem das Escrituras para você que nos assiste, mais uma vez pedindo para você compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com pessoas que possam ouvir essa mensagem. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim: o encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu, estou com a minha Bíblia aqui, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso, Jesus? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos das coisas que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhe falar as coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, e não vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Até aqui, até o versículo 21, texto da palavra de Deus. Eu já pedi mais uma vez para vocês, deixa eu só ver uma coisa aqui, se não está muito alta a minha trilha, né? Enquanto eu vou conversando com vocês, vou falando, é necessário nascer de novo. Sem nascer de novo, não adianta dizer que é filho de Deus, que vai para o céu. Não, não. Tem muita gente que nem sabe o que é isso, gente. Então, é necessário nascer de novo. Agora sim, estou ouvindo aqui ao mesmo tempo, falando para vocês. E esse texto de João, capítulo 3, eu também muitas vezes trouxe esse ensinamento, porque a gente foi ensinado muitas vezes errado a falar desse texto. Mas, agora,
estudando a palavra, buscando conhecer, procurando entender qual o significado, a gente passa a entender o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito. E a gente vem trazer esse ensinamento para que seus olhos se abram. Tem muita gente que acha, porque é bom, né, porque nasceu numa família religiosa, porque nasceu dentro de um lar que se diz cristão. Olha só, esse homem era mestre, professor em Israel. E aqui diz assim, aqui um homem dos fariseus chamado Nicodemos. Sabe quem era Nicodemos em Israel, gente? Nicodemos era um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. Olha só, tinha 3 homens ricos em Jerusalém nesse tempo, e ele era um dos 3 mais ricos. Um príncipe dos judeus, um membro do Sinédrio, né, o corpo dirigente de Israel. Olha só a grandeza que ele tinha na terra. Era um dos homens mais ricos, né? Era um dos homens mais ricos, um dos 3, né? Olha só, é como hoje fosse o Bill Gates. E era um membro do Sinédrio, né? Como se fosse um membro hoje do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal. E este foi ter com Jesus, mas foi de noite. Nós vamos saber por que ele foi. Não se sabe exatamente por que ele veio de noite. Será que era para se esconder? Para não se mostrar? Vamos saber. E ele chegou e disse para Jesus: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus. O pronome nós pode indicar que Nicodemos, representado vários membros do Sinédrio, né? Pode ser que ele tenha visto representar o próprio Sinédrio, o corpo dirigente de Israel, né? Nicodemos aborda Cristo aqui como um homem, não como Deus. Mas a cruz irá mudá-lo. E aí ele diz, porque ninguém pode fazer estes sinais, Jesus, que tu fazes, se Deus não for com ele. Neste ponto ele está correto. Aí Jesus respondeu e disse-lhe, apresenta aqui uma resposta totalmente diferente do que ele esperava. Porque ele chegou dizendo, Jesus, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com essa pessoa. E ele está correto nesse ponto. Só que ele esperasse que Jesus fosse dar uma resposta semelhante ao que ele tinha falado. Jesus apresenta uma resposta diferente do que ele esperava. Ele diz, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O termo nascido de novo significa que o homem já teve um parto natural. Mas agora deve ter um nascimento espiritual, que vem pela fé em Cristo. E o que ele fez por nós na cruz. E está disponível para todos. E Jesus diz, ele não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na verdade significa que sem o novo nascimento não se pode entender ou compreender o reino de Deus. Aí eu estava agora, enquanto eu estava preparando essa mensagem, estava preparando essa palavra, enquanto eu estava preparando esse assunto da palavra de Deus, algo me veio assim à mente, que quando uma criança ela é gerada no ventre da mãe, quando ela está sendo gerada, ela tem um processo de cuidado de todos os detalhes, né? A mãe não pode fazer algumas coisas para que não passe para a criança.
E eu vejo assim da mesma forma a igreja, né? A igreja, quando está gerando através da palavra, né? Através do evangelho, através de Jesus, através do Espírito Santo, está gerando uma nova pessoa, uma pessoa está sendo gerada pelo Espírito Santo. Precisa ter certos cuidados, ser sensível, para que esse nascimento não seja um nascimento conturbado, né? Que não seja um nascimento até prematuro. Existem uns cuidados que toda mãe entende, né? Toda mãe entende muito bem. As mulheres, né, que já foram mães, que são mães, aí entendem muito bem disso, que existe todo um cuidado antes de nascer, quando está sendo gerado no ventre da sua mãe. Todo um cuidado. A mãe tem que se abster de algumas coisas, e depois, né, quando nasce, também precisa formar então a personalidade dessa criança. Da mesma forma, no mundo espiritual existe então essa concepção igual, semelhante. E Jesus explica aqui, da mesma forma que há o nascimento natural, que nasceu na carne, agora precisa nascer do Espírito, ou seja, precisa ser gerado dia após dia pelo Evangelho, pela palavra, pela orientação bíblica do Espírito Santo de Deus, mostrando Jesus. Olha, gente, isso leva um processo, às vezes pode levar, como o nascimento de uma criança leva 9 meses, às vezes pode levar 1 ano, às vezes pode levar menos, mas existe um processo para que essa criança nasça perfeita. Existe um cuidado. Da mesma forma, no mundo espiritual, depois que ela nasce, não dá para simplesmente já nasceu, né? Recebeu Jesus, se converteu ao Evangelho, se converteu a Cristo, abandonar essa pessoa. Tem que ir formando a personalidade dela. Segundo as pesquisas, mostram que pelo menos uma criança ela precisa ser acompanhada até os seus 7 anos pelos pais, né? Para ter essa personalidade formada pelos pais, educadores. Da mesma forma, a gente precisa ser, como é que a gente fala, afiado, né? Moldado pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Mas dando sequência aqui esse texto das Escrituras, no versículo 4, ainda no 3, que ele diz: não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na verdade, sem um novo nascimento não se pode entender ou compreender o reino de Deus. E no versículo 4, Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo velho? Olha, eu já tenho, né, já sou velho, como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Como pode? Ele proclama esse líder espiritual de Israel como tendo nenhum conhecimento em tudo que Jesus está dizendo. Olha só. Pode ser religioso, pode ser de igreja, pode ser um líder espiritual, mas às vezes não entender essas palavras de Jesus. Não nasceu de novo ainda. Se ele tivesse realmente, se Nicodemos, realmente esse líder espiritual, tivesse nascido de novo, ele teria entendido esses termos. Aí ele continua dizendo para Jesus: ele pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Ele está olhando para o nascimento natural, carnal. Parece que ele não sabia a língua dos profetas referentes à circuncisão do coração. Conforme diz lá em Deuteronômio 30, versículo 6, Jeremias 4:4. Em relativo a um coração duro e espírito certo, Salmo 51:10. Dá-me um coração novo, Senhor. Coração quebrantado, puro, limpo.
Ezequiel 36, 26, 27 vai dizer, né? Dá-nos um coração novo, tira esse coração de pedra, é isso, exatamente. Dá-nos um coração, né, onde que as leis de Deus vão ser escritas. Aí Jesus respondeu, em verdade vos digo, Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, a frase nascer da água fala do nascimento natural. O que Jesus diz no versículo seguinte pertence a um bebê nascer. Ser nascido do Espírito fala de um nascimento espiritual que é provocado por Deus. E também não fala de água, batismo. Se alguém não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Só quem nasceu da água, nascimento natural, nascimento espiritual, que é gerado, provocado por Deus através do Espírito, da palavra, dia após dia. A gente vai gerando um coração novo, um espírito novo, uma vida nova. É pela palavra de Deus. Por isso que é muito importante que quem ensina o Evangelho, que ensine da forma correta, para que as pessoas não venham achar que pelo fato de ser batizada já nascer de novo. Estão enganadas. Batismo nas águas, depois a gente vai ver que é um batismo para arrependimento. Uma outra oportunidade a gente fala sobre batismo nas águas, mas hoje queremos falar sobre o nascimento, nascer de novo, nascido da carne e o nascido do Espírito. E aqui no versículo de número 6, o que é nascido da carne é carne, tem a ver com o nascimento natural. Aqui explica esse nascimento da água. E é ilustrado, como afirmou, com a frase nascido da água. E o que é nascido do Espírito é Espírito, tem a ver com aquilo que é unicamente de Deus. Aquele carne não tem nenhuma relação com o outro do Espírito. E não podem ser unidas. Não te admires de que eu vos disse, você precisa nascer de novo. Evidentemente se dirige para a surpresa, o que deve ter sido registrado no semblante desse homem judeu, Nicodemos. Nascer de novo é nascer do Espírito. Que é nascer do Espírito é ter esse coração novo, essa vida nova que é gerada por Deus através da sua palavra, do seu Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. O vento sopra onde lhe apraz. Você ouve o som do vento, mas você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Então está apresentando a maneira pela qual Jesus explica a experiência de nascer de novo. Ele compara o vento que vem e vai. Mas é impossível dizer exatamente como ele vem, como vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito, que é o nascimento espiritual, por isso não pode ser explicado intelectualmente, dizendo, não, o vento está vindo ali, está indo para lá. De onde ele vem, para onde vai. É impossível explicar intelectualmente. Querer explicar o novo nascimento, pelo intelecto, pela mente humana. Aí Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso, Senhor? Como pode? Como pode ser isso? Não sendo nascido de novo nesse momento particular, e apesar de sua vasta inteligência em outras áreas, Nicodemos, ele não tem entendimento dessa grande verdade. Ele é religioso, mas perdeu. E tem muita gente que é religioso e está perdendo. Não nasceu de novo ainda.
não vai entrar no reino de Deus. É Jesus quem fala, não sou eu. Jesus respondeu e disse-lhe: você é um mestre de Israel, você é um professor em Israel, um líder espiritual, e não sabe dessas coisas, que tem que nascer de novo, tem que ter um coração novo, um espírito novo, uma vida nova gerada pela palavra de Deus. E quem é que prega o evangelho hoje? A igreja seria a mãe. E os que estão dentro dela, dentro desse corpo, desse templo unido de pessoas, são os que são gerados, tem que ser gerados. Se deixarem, colocar a sua fé no evangelho, colocar a sua fé em Jesus e no sacrifício da cruz do Calvário. E Jesus diz para ele: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Como líder espiritual, ele deveria ter conhecido o caminho da salvação. Mas a triste verdade era que ele não fez, não sabia. Não sabia, gente. No versículo 11 diz assim: em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos. Jesus estava falando da Santíssima Trindade, do Pai, dele, que é o Filho, e do Espírito Santo. E também de todos os apóstolos e profetas. Em essência, ele está falando a palavra de Deus. E está dirigindo a Nicodemos a essa fonte em vez de tradição. E aí Jesus diz: nós testemunhamos o que temos visto, Nicodemos. Significa que a pessoa pode realmente ver o fruto, os benefícios desse testemunho. Testemunhamos o que temos visto. Ou seja, nós podemos testemunhar, ver os frutos da palavra de Deus. Nós podemos ver os benefícios da palavra de Deus. Testemunhamos o que temos visto. A pessoa realmente pode ver o fruto, o benefício desse testemunho, seja a palavra. E você não aceitais o nosso testemunho, tem a ver com o sinédrio judaico, com o sinédrio religioso, com o sinédrio da tradição. Não aceita o testemunho de Jesus. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como será que você acredita se eu te disser de coisas celestiais? Se eu falo de coisas terrenas da terra, você não acredita? E aqui Jesus refere-se ao tipo de eventos na Bíblia, tais como os sacrifícios, os dias de festas. E Nicodemos, sem dúvida, leu muitas vezes as coisas terrestres sobre os dias de festa, sacrifício, mas era tão cego que não via, nem acreditava nas suas próprias aulas, seus próprios ensinamentos. Como será que você acredita se eu te disser das coisas celestiais? Então, Nicodemos, se você não acredita no sacrifício, nos dias de festas, nas coisas terrestres, com efeito, isto nos diz que se quisermos conhecer Jesus como Deus, as coisas celestiais, precisamos conhecer a Jesus e a encarnação, as coisas terrenas. Nicodemos tinha abordado Jesus apenas como um mestre. Portanto, até que ele entende Deus tornando-se carne e habita entre os homens, ele não vai entender as coisas celestiais. Da mesma forma, eu e você, se não entendermos Deus tornando-se carne, habitando entre os homens, como é que vamos entender as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Jesus desceu do céu, se fez homem, cerca de 3 anos e meio depois, subiu ao céu. Ele diz: subirei ao céu quando a sua missão foi completa. Ele diz: eu subirei ao céu quando a minha missão estiver completa.
até o Filho do Homem que está no céu, melhor traduzido, que é do céu. E no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, refere-se a Números 21, versículos 5 a 9. A serpente representa Satanás, que é o originador do pecado, que originou o pecado. Aí Jesus diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, refere-se a Cristo, ser levantado na cruz, que por si só poderia derrotar Satanás e o pecado. Versículo 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Que todo aquele, aqui, todo aquele destrói a explicação hipercalvista da predestinação errônea, que alguns estão predestinados a ser salvos, enquanto todos os outros estão predestinados a ser perdidos. A palavra qualquer significa que nenhum são excluídos de serem perdidos, e nenhum é excluído da qualidade de salvo. E todo aquele que acredita nele, crê em Cristo e o que ele fez na cruz, caso contrário, seria perecer. E acredita nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida de Deus, o ever vivo, que tem vida em si mesmo. É o único que possui imortalidade, Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 16, aí, porque, o versículo da evangelização, porque Deus amou o mundo, apresenta o tipo de amor a Deus, que deu o seu Filho unigênito, entregou a cruz. Por isso é que Ele tomou para redimir a humanidade. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, quer dizer que o objetivo da missão de Cristo era salvar. Mas a questão para aqueles que o rejeitam deve ser, e só pode ser condenação para aqueles que rejeitam. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, esse sistema corrupto. Quer dizer que o objetivo da missão de Cristo era salvar, mas a questão para aqueles que rejeitam a Jesus pode ser condenação, para que o mundo, através de Jesus Cristo, pudesse ser salvo. Jesus Cristo é a única salvação para o mundo. Não há outro bem. Ele é a salvação somente através da cruz. Consequentemente, a cruz deve ser sempre o objeto da nossa fé, onde foi feito o sacrifício de Jesus. Versículo de número 18. Quem crê nele não é condenado. Não está condenado a ser eternamente perdida no lago de fogo e para sempre, conforme diz Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tudo isso se refere a Cristo e o que Ele fez na cruz para redimir a humanidade. A salvação nunca é pelas obras, mas pela graça, pela bondade merecida, pelo favor imerecido mediante a fé, a confiança, a certeza, a convicção. Com a cruz, sempre objeto de quem é fé. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Refere-se a Jesus Cristo como a luz, não há outro. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Proclama o fato de que a grande penalidade do pecado
É o desejo pecaminoso. O amor da escuridão é a consequência de maus caminhos do homem. A rejeição de Jesus Cristo não é a ocasião de perdição do homem, mas sim o resultado dela. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Aquele que faz o mal odeia a luz. Apresenta uma repreensão impressionante a Nicodemos, como uma estocada profunda da espada afiada, dizendo que os malfeitores, ao escolher a escuridão, então por que esse fariseu vir de noite? Entendeu? E não vem a luz, para que essas obras não sejam reprovadas. Para realmente chegar a Jesus, significa o apocalipse e a condenação de todo o caminho mau. O que é totalmente diferente de todas as religiões do mundo, que revelam nada. Agora a luz revela automaticamente o que está escondido pela escuridão. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. O desejo da verdade deve ser colocado no coração do homem pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus revelada. Se a pessoa sinceramente que for fazer a verdade, ela deve vir a Cristo, por Cristo é o único light. É o único caminho. Que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Proclama a grande mudança que ocorre na vida do crente, pecador, mediante vir a Cristo. As más ações estão sempre como boas ações que tomam seu lugar. Ou seja, no momento que a pessoa vem para Jesus, as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Há uma mudança quando você vem para Deus. Aquelas más ações, elas ficam para lá. E agora, através da salvação, da graça, começam a se manifestar as boas ações que tomam seu lugar das más ações. Aleluia. Agora, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para as terras da Judéia. Significa que Jesus, seus discípulos deixaram a metrópole de Jerusalém, onde a hostilidade já estava começando a se montar, especialmente considerando a purificação no tempo que Jesus pegou lá um reio e correu os comerciantes do templo. Então agora começa a se montar uma hostilidade. Então Jesus eles foram para outras partes da Judéia. Estava ali com eles, com os discípulos, e batizava. Na verdade, ele não fez qualquer batizando si mesmo. Isso foi feito por seus discípulos, mas sem dúvida sobre a sua direção. E a Escritura parece indicar que essa prática do batismo não era levado muito longo. Sem dúvida foi feito porque Cristo, para validar ainda mais o ministério de João Batista, cujo grande destaque foi o batismo nas águas. Uma outra oportunidade a gente fala sobre João Batista e sobre o batismo nas águas. Mas hoje ficamos com nascer de novo, nascer da carne, nascer do Espírito. Vocês entenderam agora todo esse contexto que Jesus traz dentro da palavra de Deus e como a gente aplica na nossa vida? Dia após dia a gente vai se alimentando da palavra, vai lendo, ouvindo, gerando um novo homem, uma nova mulher através da palavra de Deus, um novo coração, um novo espírito, vai deixando as más ações, as más obras, vai deixando tudo, porque a palavra de Deus vai trabalhando na vida da gente. Essa palavra que é ministrada através do Espírito Santo, e o Espírito Santo usa pessoas, homens e mulheres, usa a igreja, e a pessoa vai deixando aquele coração de pedra, aquele coração duro, aquele espírito de trevas, e vai se tornando luz, vem para a luz e começa
a viver uma nova vida, a vida no Espírito, nascer do Espírito. É tremendo isso, né? E aí a gente faz uma comparação, voltando a dizer, uma comparação do nascer na carne, do nascer na água, que é nascer de um bebê que leva 9 meses, fica dentro do ventre da barriga da mãe, e ali ele é gerado, ele é cuidado, né? O papai fala com ele, e assim da mesma forma Deus fala conosco quando a gente está sendo gerado. O papai fala palavras de amor, a mamãe também. Quem é o pai? Deus. Quem é a mãe? A igreja, o corpo de Cristo, onde somos gerados. E ali tem a sua alimentação. Qual a nossa alimentação? Por isso que fala, outros textos falam do leite espiritual, que precisa, né, ser dado para os seus filhos, gerado-nos. É tremendo isso. Que você entenda essa palavra e através desse texto maravilhoso, você entenda que se você não nascer de novo, se você não vir para a luz, se você não aceitar receber Jesus, a todos quanto receberam deles o poder de ser feito filho de Deus, você precisa receber todos os dias. Você precisa receber essa palavra. Você precisa receber o Evangelho, ele que vai gerar um novo coração, uma nova vida. Senão você está em trevas se você rejeita isso. Não é por você ser, como a gente viu que aqui a gente está falando de um líder religioso que não tinha nascido de novo ainda. Aqui a gente está falando de um ricaço terceiro, né? Agora não é por ser questão de ser rico ou ser pobre. Às vezes pode ser pobre e achar que pelo fato de estar dentro da igreja já nasceu de novo, mas continua praticando as mesmas ações. Não há mudança. Mas essa mudança ela ocorre dentro do ser humano, no coração. Os males começam a sair. Não é só uma mudança. Muitas vezes as pessoas só se mudam externamente. Acham que trocando de roupa estão salvas. Enganos. Continuam praticando, sendo males, maléficas, linguarudas, desprezando outras pessoas dentro da igreja. Isso é pecado. Não nasceu de novo ainda. Precisa se arrepender, se converter. Isso acontece através de absorver o Evangelho, absorver a palavra de Deus pura. E foi isso que a gente trouxe para você aqui. Absorva essa palavra, que ela vai gerar em você uma nova pessoa. Você vai nascer, vai ser cuidado pelo Pai, vai ser cuidado pelo seu irmão mais velho que é Jesus, vai ser cuidado pelo seu conselheiro, o Espírito Santo. Aleluia. Eu convido para você ver um vídeo aí, nesses dias de pandemia, nesses dias de crise. A gente precisa saber a quem a gente está dando ouvido, quem são nossos conselheiros. Se é a mídia, se é a TV podre, vendida ao inferno, a quem você tem dado ouvido nesses dias? Então, que o Senhor produza em você esse novo nascimento, que você seja regenerado, gerado pela palavra de Deus. É ela que transforma, é ela que nos dá vida. Aleluia. Oh meu Deus, nós oramos nesta oportunidade, Senhor, por cada pessoa que ouviu esta palavra, que ela entenda isso, Senhor, que se ela não nascer de novo, e a tua palavra diz, importa, é necessário nascer de novo da água, esse nascer natural que nós já nascemos. Agora precisamos nascer do Espírito, sermos gerados um coração novo, um Espírito novo que é gerado pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, que assim como uma criança é gerada no ventre da mãe, passa 9 meses, nós possamos também ser gerados pela Tua palavra, passarmos, Senhor, no ventre, passarmos dentro da forma, ou da forma que o Senhor quer nos moldar.
nós saímos perfeito como Jesus. Aleluia. Nosso Deus gera em nós uma vida nova, um espírito novo, um coração novo dia após dia. Um coração novo, um coração segundo o Espírito, um coração segundo Deus, que agrada, um coração puro, que somente pode ser purificado pela palavra do Senhor. É a minha oração, para que muitos possam nascer pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Nascer da água e nascer do Espírito Santo, para que vejam o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, nos ajuda a manter esse canal de evangelismo, canal de pregação da palavra de Deus, porque como as pessoas vão crer se elas não ouvirem? Como elas vão ouvir se não há quem pregue? E como nós vamos pregar se nós não sermos enviados? Então nos ajude. Nós queremos ir pregar para que as pessoas possam ouvir e crer nesse evangelho. Se inscreva nesse canal, compartilhe com mais pessoas, não fique só para você. Olha só a palavra que Deus me deu agora, já para uma próxima oportunidade. Daqueles 2 homens que estavam com lepra, né? E Israel estava em guerra. O profeta Eliseu tinha profetizado que Deus livraria Israel do cerco que estava sendo feito contra Israel. E viria uma boa notícia. E essa boa notícia veio para 2 leprosos que estavam fora de Israel, fora de Jerusalém, e foram até o acampamento dos inimigos de Israel que estavam cercando. E Deus tinha mandado lá um estrondo, né? Um barulho tão forte que fez os inimigos de Israel fugirem. E aí aqueles leprosos chegaram lá, tinha comida, né? Tinha ouro, tudo que precisavam, eles tinham tudo lá. E eles pegaram e começaram a recolher aquilo e começaram a se alimentar. Só que até um ponto, um pensou assim: o que a gente está fazendo não é certo. Se a gente não levar essa boa notícia para as pessoas que estão morrendo, nós seremos culpados do sangue dessas pessoas. E da mesma forma eu digo para você, se a gente não levar o evangelho, as boas notícias, as boas novas para outras pessoas, de quem que o Senhor vai requerer o sangue dessas pessoas? Daqueles que não levam as boas notícias, daqueles que estão vendo as pessoas morrer e não estão compartilhando. Então pense nisso e compartilhe com mais pessoas. Tem muita gente que só recebe e não fala para ninguém, não conta para ninguém, né? Deus abençoe, guarde essa palavra. Se puder nos ajudar, eu vou deixar um link de você dar a sua contribuição para o nosso canal, para que a gente possa cada vez mais termos equipamentos mais
profissionais, para que, como eu disse, eu estou desde manhã preparando imagens, preparando ali, buscando uma imagem, colocando textos para poder trazer essa mensagem. Horas e horas a gente passa para trazer uma palavra. E eu nem almocei ainda, né? Primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Nos ajude, e se quiser nos ajudar com a sua oferta para manter a nossa TV, também é uma pregadora do Evangelho de Jesus Cristo. O link vai estar na descrição, é só clicar e você opta aí quanto que você quer ajudar. Amém? Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.